Oi, estamos aqui mais uma vez ao vivo. Bem-vindos. Vamos lá, todo mundo acordado, não vai me deixar aqui falando sozinho, hein? Eu sei, soninho gostoso, caminha gostosa, companhia gostosa, espero que sim. Ou para quem está sozinho, a melhor companhia que é para casados e para solteiros, a companhia de Jesus e da Novo Tempo, combinado? Bons pensamentos, boa atitude, muita esperança, vontade de viver e ser feliz de acordo com a vontade de Deus. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Nós vamos continuar falando hoje sobre ajustes sexuais na vida dos recém-casados. Semana passada falamos especificamente sobre a lua de mel. Vamos retomar esse assunto, sobre os noivos, como que começa o relacionamento sexual, os ajustes. Vamos continuar então. E aí você manda e-mail pra gente para perguntar o que você quiser. Para comentar, fazer seus comentários, contar das suas experiências, compartilhe aqui com a gente. E o pessoal do Twitter também pode compartilhar, já tem gente esperando aqui a chegada do Sem Tabus. Então, chegamos, estamos juntos a partir de agora. Para conversar com a gente mais uma vez, a presença do doutorando em família, pastor Marco Lamarques. Bem-vindo. Tudo bem, Darlete? Tudo bom. Nessa madrugada aqui é um encanto, né? É muito bom, né? Bom estar com vocês aqui. Privilégio essa hora da manhã, a gente conversando com o pessoal aí de casa, tendo tanta resposta. Já tem aqui algumas perguntas, vamos atendendo vocês, tá bom? Mas olha, eu quero hoje aqui fiz até um roteirinho a partir de das lições que são dadas aos solteiros quando eles estão prestes a casar, e eu achei aqui alguns dados muito interessantes. Por exemplo, quando fala que num dos momentos, falando sobre ajustes sexuais entre o casal recém-casado, tem dados, a partir de uma pesquisa, que diz que 78% em um seminário conduzido pelo Dr. Miles sobre quanto tempo um casal cristão necessita para seu ajustamento sexual, diz que 78% conseguiram com uma semana. Opa, isso já aponta para uma questão, pastor Marco Lamarques. Tem gente que vai para a lua de mel, talvez na expectativa de que naquele dia tudo aconteça, que seja bonito, que tenha orgasmo para ele, que tenha orgasmo para ela. Orgasmo para o homem na lua de mel é fato. É possível, é tranquilo, sem problema. Mas tem mais dificuldades para a mulher, né? E essa pesquisa também diz que 12% com 2 meses, somente com 2 meses depois de casado, nessa pesquisa 12% pôde dizer que aconteceu o ajuste sexual, ou seja, tiveram um ato sexual com sucesso. Depois 6% disseram que com 30 dias, mas enfim, 96% das mulheres tinham se ajustado sexualmente na experiência do orgasmo em todas ou quase todas as relações. Depois de 30 dias, 41% dos casais disseram ter experimentado orgasmo em todos ou quase todas as vezes, 38%. Ou seja, varia muito de experiência para experiência, de como acontece, mas fato é que no dia da lua de mel, ainda há muita coisa a descobrir, né? Claro. A grande questão é que nós, quando vamos para o casamento, a gente leva algumas expectativas, algumas veladas, outras inconscientes. E a principal delas é o seguinte: o ajuste vai ser algo natural, normal, rápido, fácil, não vai ter nenhum empenho, não vai ser necessário nenhum tempo para isso. E principalmente como hoje a juventude é muito informada na questão sexual, Darlete, eu digo assim, informada pelos meios que vivem, as informações que acabam batendo na porta deles, eles acham assim: nós vamos já sabendo. Os meus pais iam para esse ambiente, mas não sabendo. Nós já vamos sabendo. Mas é uma ilusão. Porque mesmo que a pessoa já tenha passado por uma experiência sexual, aquele relacionamento que ela está tendo ali é único. E é diferente, porque uma pessoa diferente, ela também é diferente. Então, há necessidade de que haja uma paciência, uma dedicação, um investimento. E essa pesquisa aí mostra para nós que, mesmo que tenha essa diferença, essa adaptação, para cada casal é uma situação diferente, a porcentagem é diferente para os outros. Mas o que é bonito é o que Deus fez, é a maneira como Deus fez. Esse processo de descobrimento, de crescimento, de amadurecimento, e até mesmo na questão física, emocional, a questão do orgasmo, que é um plano de Deus e Deus fez para que o sexo seja prazeroso, ele não é intenso e nem é igual para todos. Isso. E é difícil e até negativo quando alguns casais vão
para o casamento, os noivos têm esse propósito, esse plano, e vão para o casamento iludidos de que vão conseguir grandes coisas ou vão conseguir os objetivos na noite da lua de mel. A semana passada a gente falou um pouco sobre isso, principalmente na questão daquele momento da festa, do cansaço, da ansiedade, até do estresse, que não seria adequado o casal até fazer uma tentativa de ter uma relação sexual na primeira noite, devido até ao cansaço físico. Pode ser até uma coisa, alguém pode dizer, pô, mas isso já está, não tem nada a ver, ultrapassado. Não, mas emocionalmente, fisicamente, pode trazer até um transtorno. E mesmo que a pessoa tenha tido uma experiência sexual intensa e vá para um casamento, não, eu sou o cara, eu vou conseguir, eu vou dar aula lá. Ele vai se frustrar, porque a pessoa é diferente. A pele, a sensibilidade é diferente. As regiões erógenas da esposa dele vão ser diferentes do que as experiências que ele teve antes. Vamos dizer assim, nesse extremo de alguém que pensa assim, eu consigo, eu vou, não vai. E o que acontece é principalmente pelos homens. Eles se veem na obrigação de conseguir levar a esposa a uma experiência, sabe, tremenda, às vezes na primeira noite ou na lua de mel. E não é para acontecer assim. Eles terão a vida toda para se conhecerem, para se descobrirem, para conversar a esse respeito. E é muito importante isso que você está falando, isso que a gente está falando aqui, para que lá na frente, no dia, na experiência, no momento deles, mais importante da vida deles, não fique aquela decepção ou a frustração distorcida. Nossa, a minha esposa não sente prazer, ela não gosta de mim, ou ele está me exigindo demais, eu preciso dar o retorno. Não é assim. Exatamente isso que diz assim, ó, é ilusório esperar que o casal tenha o sucesso completo na primeira vez que tentar. E já recebemos aqui e-mails ou em palestras, em ocasiões, mulheres dizendo assim, Darley, a gente está casado há quase 1 ano, meu marido tá sendo paciente comigo, só que eu ainda não consigo sentir prazer, eu ainda não sei o que é exatamente essa história de orgasmo, não sei. Então, assim, esse estudo, ele vem mostrar que é assim mesmo. Para muitas mulheres, não acontece rapidamente, precisa de um tempo, de um ajuste, mas aí entra a necessidade, a responsabilidade de um homem saber muito como lidar com essa mulher. Por exemplo, o que pode impedir a esposa de atingir o orgasmo na primeira experiência sexual? Aí tem alguns pontos aqui. Primeiro, não ser ela bastante estimulada até o início do ato. Então, olha a responsabilidade do homem, fazer com que essa mulher seja estimulada e chegue ao momento de ela sentir total prazer, mas a partir do entendimento que vai haver e da comunicação que vai haver entre os casais. Segundo, se houver dor no início do ato, também é algo muito interessante de falar, porque no primeiro momento, para a menina principalmente, se ela é virgem, ela vai sentir dor. Claro. Se o rapaz, se o homem não tem sensibilidade, aí estraga toda uma história. É aquela questão que nós já falamos aqui, conversa, comunicação. É constrangedor? Para alguns é mais, para outros menos, mas tem que perguntar. E a moça tem que falar. E a questão emocional está por trás disso. Não importa a vida passada, mas aquele momento ficou marcado para eles, ficou com uma expectativa. Então, aquela história, o sujeito treina, chega no dia da corrida, ele não consegue passar do objetivo dele. Mas eu sempre consegui estar envolvido a questão emocional. E nós vimos aí, nesses últimos tempos, a nossa seleção de vôlei. Chegou diante de uma equipe inferior até, com experiência e técnica, e perdeu. E foi a equipe feminina de vôlei. Foi avaliado o quê? Já fizeram uma avaliação, os próprios psicólogos falaram, olha, o problema é o emocional, a ansiedade. Então, você pode ter uma pessoa que não vai ter esse tipo de dificuldade, como pode ter outra que vai ter. E principalmente a mulher, quando ela está ansiosa ou tem algum tipo de medo ou preocupação, pode ser que até o organismo não funcione como precisaria funcionar, não haja lubrificação. E aí fica desconfortável para ela o ato sexual. Aí pode gerar traumas, hein? Pode gerar traumas. Aí precisa conversar, ele vai... É necessário que espere, passe aquela noite, descansem, no outro dia muito romantismo, muita conversa, vocês têm a vida toda, mas conversa, machucou, foi incômodo, não é que aquilo ali não vai funcionar mais, não, vai, e se for necessário, procurar um médico para saber se tem algum problema mais sério, alguma dificuldade mais séria ou algum problema emocional, tudo isso precisa ser visto, mas não quer dizer que a primeira noite vai ser a noite, não faça, esqueça disso. Tire isso da cabeça. E isso não é o mais importante. O que está por trás disso?
paciência, dedicação, amor, compreensão, tolerância. Não deu certo? Eu amo você, eu compreendo você, eu sei que você é importante para mim. Não se preocupe. Eu não estou te cobrando aqui. Nesse momento eu estou pensando aqui, quando Paulo diz, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. E eu estou aqui percebendo esse homem cuidadoso, paciente, querido. Tá doendo? Então espera mais um pouco, deixa para depois. Porque se ele for egoísta, então ele está dizendo assim... Olha, eu não sou aquele homem que Deus disse ame a sua esposa em detrimento do seu próprio prazer, né? Um outro ponto aqui citado é que quando o marido atinge o seu orgasmo primeiro, e isso frequentemente pode acontecer, porque ele é estimulado e rapidamente dá resposta, se ele se satisfaz primeiro, fica mais difícil. Então, olha o autocontrole que esse homem precisa também, né? E fisicamente, a gente pergunta assim, puxa, mas por que Deus fez assim? O homem, assim, é rapidinho, a excitação dele, o estímulo é rápido e também E da mulher é demorado. Demorado e ele sente prazer rápido e a mulher demora, mas ela atinge o clímax e depois demora para voltar ao normal. Por que é assim? Por quê? Porque um tem que esperar o outro e um tem que ter paciência com o outro. Isso é bonito. É lindo. E por quê? Porque por trás do sexo não tem a satisfação do eu, da vontade, do egoísmo. E é isso que aí fora hoje está perdido, infelizmente, essa beleza. É o amor pelo outro, é o altruísmo, é a entrega. Eu não estou lá para me satisfazer e agora tudo bem, tchau, valeu. Né? É a entrega, é a dedicação. Aí envolve paciência e aí vai uma série de coisas. Agora, Darleide, me permita acrescentar aqui uma avaliação do texto de Gênesis 2, quando 2:18, quando Deus diz assim, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e se torna uma só carne. Essa descrição de Deus envolve muito mais que o espaço físico e o relacionamento pessoal com o pai e a mãe. É claro que ele não está dizendo que tem que abandonar o pai e a mãe. Sim. O que ele está falando aqui é a questão emocional. Quando você se relaciona com o teu pai ou a tua mãe, quem é que é o centro das atenções ali? Quem é que recebe ali? Você ou eles? Verdade. É você que recebe. Relação... Você tem que deixar esse estado emocional de viver para você, deles que viveram sempre para você, porque isso o pai faz para o filho. E agora no relacionamento com o esposo e com a esposa, você não vive mais para você, você vive para o outro. Então, essa mudança de posição emocional, de avaliação emocional, de estrutura emocional, essa é a palavra que eu quero, ela demora. E isso vai através dos tempos, dos anos, é uma vida. E Deus sabe disso, mas Ele diz assim, você vai deixar. Então, a meta é, eu não vou mais viver em função de mim. Ela não vai viver para mim. Mas o que acontece? Muitos casais entram para a relação, matrimonial e não abandonam aquela atitude que tinha com o pai e a mãe. E chega no sexo, como é que é? Eu estou precisando, eu quero a minha satisfação, você tem que ficar comigo, você tem que me preencher esse lado. Começa a cobrança. Não deixou o estado pai e mãe, deixa aquela atitude emocional de esperar que receba, começa a viver para o outro. Aí vem a questão física, demora mais, vai ter que esperar mais, eu vou ter que me segurar mais, eu vou ter que ser compreensiva com ele e também olhar para esse lado dele. Então você percebe a beleza da criação no processo sexual e no processo de relacionamento que Deus preparou? Muito bonito, muito bonito. Você que está chegando agora, esse é o Sem Tabus. Deixa eu mandar aqui alguns abraços para o pessoal que está se comunicando com a gente pelo Twitter, por e-mail. Olha, a Miguel está ainda acordadinha, né, Miguel? A produtora do Anjos da Esperança. Ela está chamando o pessoal da Novo Tempo para assistir aqui o Sem Tabus. Um beijo, querida. Boa noite aí para você e para o André também. Quer dizer, bom dia, né? Enquanto algumas pessoas preferem assistir Amor e Sexo, eu prefiro Sem Tabus. Ela está falando daquele programa do outro canal, gente. Vai lá, não é coisa de Deus, não, é por aqui. O Zecas mandou um abraço pra gente também, estamos firmes assistindo o programa, um abraço, Simone e Zeca, realmente, toda quinta eles estão aqui com a gente, de quinta para sexta, encontro marcado. Um beijo, queridos, Deus os abençoe. A Tamara e o Iverson, ela diz assim, olá, Darleide, estamos acordados e ligados, temos 5 meses de casados, o Sem Tabus é 10, eles são de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem até fotinho aqui do casamento, lindo, Deus abençoe vocês, queridos. O Marlon também tá ligadinho aqui com a gente, e é isso, nós vamos para o nosso intervalinho que é bem rápido, e nós já vamos voltar aqui para continuar a nossa conversa. Continue mandando as suas perguntas, deixa eu ver mais quem mandou perguntas aqui pra gente, para animar vocês
escrever também. Olá, a paz. Gostaria de saber a respeito de uma passagem na Bíblia que diz assim: até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Romanos 1, 26. O que essa passagem bíblica quer dizer? Obrigada pela atenção. Obrigada a você também pelo carinho. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta o pastor aproveita para ensinar isso para a gente, tá? O que mais tem aqui? Um abraço da Ana Maria, dizendo: Darleide, muito obrigada pelo programa, adoro, tenho aprendido muito, tinha muitas dúvidas, mas não tinha a quem perguntar, agora tenho sem tabus, que coisa boa, obrigada. Enfim, tanta gente, a Caroline também acompanhando aqui o nosso programa e mandando beijos e abraços para o seu marido Paulo. Casal bonitinho, Deus abençoe vocês. Nosso intervalo é bem rápido, mas olha, você perdeu alguns dos nossos programas? Não sei porquê, né? Dormiu? Mas então vai lá no nosso blog e assiste os programas passados. Você acessa novotempo.com/sem tabus. Você faz comentários, pede o curso bíblico ou a revista Família Feliz. Fique bem à vontade aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e até já!